todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo no Afeganistão, viu, amados? Muitos homens e mulheres de Deus que estão sendo mortos. Então vamos orar em nome de Jesus para aquele país, amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento quero colocar diante do Senhor a vida do teu servo, meu Pai. Meu Deus, que o teu servo venha ser um instrumento do Senhor neste lugar. Senhor, permita, meu Pai, que ele nesta hora seja a boca do Senhor para os nossos corações, para que a nossa fé possa ser multiplicada no Senhor, meu Pai. Opera o teu milagre, meu Pai, através da vida do teu servo, pois neste momento ele se coloca, meu Pai, em tua disposição, para que o Senhor fale poderosamente através da vida dele. Senhor, que ele desapareça e que o Senhor venha aparecer através da vida dele, em nome de Jesus. Enquanto o Senhor, meu Pai, estiver usando o teu servo, vai cuidando da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida espiritual, amorosa, financeira. Vai, Senhor, trabalhando em favor do teu servo, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: glória a Deus, aleluia. Saúde os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais uma rica oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nossa pastora, nossos auxiliares, obreiros, a casa do Senhor, e de vocês, congregantes, ovelha desse aprisco ou desse pasto. Amém, meus amados? Estou feliz, glória a Deus, por mais um dia. O laço se quebrou, o laço se quebrou e nós escapamos. Louvado seja Deus. Igreja, eu ainda temo quando eu vou ministrar a palavra do nosso Deus. Nosso irmão Rabelo, Deus abençoe sua vida, continue te abençoando. Eu creio que o melhor de Deus, Ele ainda está por vir na sua vida, na sua casa e na sua família. Fico feliz de te ver aqui, louvado seja Deus, porque eu passei também um momento difícil e eu sentia saudade de estar na casa de Deus. Eu enfrentei a morte, não venci ela ainda como Jesus, mas estou aqui para a glória de Deus. Não foi dessa vez ainda. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel 12. Nós hoje vamos aprender um pouco acerca do nosso rei Davi. É uma passagem bastante conhecida, mas foi essa que o Espírito Santo falou no meu coração. 2 Samuel 12, primeiro. Aqui é água de coco, é? Parece água de coco. É da embasa mesmo, misericórdia. Glória a Deus. Acharam 2 Samuel 12?
Glória a Jesus. Vamos à meditação da palavra do nosso Deus. Peço paciência aos irmãos. Não sou pastor e nem pregador. Eu sou apenas um instrumento, um canal de Deus para a vida dos amados irmãos nesta noite. Glória a Jesus. Diz assim, segundo Samuel 12, 1: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, melhor dizendo, ao homem rico, deixou este de tomar 2 ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel, e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentarei tais e tais coisas, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Até aí nos ajudou o Senhor nosso Deus. Amados, preste bastante atenção.
no que eu vou ministrar nesta noite, para que vós saia daqui, em nome de Jesus Cristo, mais sábio, mais temente e mais obediente ao nosso Deus. O título dessa mensagem, ele vai dizer que as escolhas erradas, ou as escolhas erradas, resultam em consequências trágicas. As escolhas erradas resultam em consequências trágicas. Preste atenção nesta noite, noite de doutrina. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus me trouxe a meu coração a história do rei Davi. Quem é esse rei Messias? Todo mundo vai conhecer o rei Davi, a qual matou um gigante chamado Golias. Quando se fala em Davi, todo mundo vai dizer que era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque de fato era, meu amado, o homem que tinha fé, o homem que tinha vigor, o homem que tinha esperança, total esperança e confiança em Deus. Mas eu quero, antes de falar deste homem, eu quero começar a história de Davi, louvado seja Deus, dizendo que ele era um jovem, ele tinha 8 irmãos, louvado seja Deus, ele era filho de Jessé, um efrateu de Belém. José era descendente da tribo de Judá, louvado seja Deus, e ele era bisneto de Boaz e Ruth. Ele é da genealogia de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, ainda jovem, mancebo, ele era um jovem, louvado seja Deus, que cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai. E a Bíblia vai dizer que Davi era um jovem que cuidava tanto das suas ovelhas, que chegou a lutar com o urso e com o leão para defender o seu rebanho, louvado seja Deus. E eu venho te dizer nesta noite que Davi, ele era um homem, louvado seja Deus, separado, eu creio, desde o ventre da sua mãe para Deus. E Deus assim escolheu, e a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o propósito, o querer do coração de Deus. E Davi tinha um coração que Deus se agradava. E é tanto que a Bíblia vai dizer que Saul, ele desobedeceu a Deus, e Deus escolheu ele como rei de Israel e de Judá. Só que Davi é ungido a rei, mas ele não assume o trono. A Bíblia vai dizer que Davi passou anos e anos para assumir o trono de Judá e de Israel. Só que, louvado seja Deus, eu lendo, meditando na história de Davi, eu aprendo muitas coisas boas com os erros de Davi. A Bíblia vai me ensinar e a te ensinar muitas coisas, e uma dessas é a queda de Davi. Porque eu menciono a queda de Davi? É para chamar a minha atenção, que a Bíblia vai dizer que aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Está lá em 1 Coríntios 10, 12. E Davi tinha o costume de todo ano, quando ele assumiu o seu reinado, todo ano, ano e ano, louvado seja Deus, Davi ele ia guerrear as suas guerras. Davi ia pelejar as suas guerras. E Deus, louvado seja Deus, começa a exaltar o rei Davi, começa a dar os seus inimigos ao rei Davi.
todas as batalhas que Davi pelejava, não era Davi, era o Senhor pelejando em favor do povo de Israel, através de Davi. E a Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, que chegou uma certa época, um certo tempo, que Davi era tão confiante, que houve-se um ano que era para Davi ir à peleja. Davi estava tão confiante que ele não vai à peleja. Ele chama seu servo, seu capitão Joabe, louvado seja Deus, se não falha a minha memória, louvado seja Deus. E ele disse assim: Joabe, louvado seja Deus, vai à peleja, eu vou ficar em casa. Davi estava tão confiante nos seus guerreiros, ele ficou em casa descansando, ele ficou em casa, louvado seja Deus, dando o seu prazer na sua casa, e deixou o seu exército, a arca do Senhor, com os seus servos. Foi o primeiro erro de Davi, louvado seja Deus. Começa a história que Davi errou de mandar os seus capitães, o seu exército para pelejar, e ele ficar em casa. Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que ele foi deitar à tarde. Chegou um certo momento que ele levanta Moisés, e quando ele levanta, a Bíblia diz que ele vai ao terraço do seu palácio, e quando ele sai ao terraço do palácio, ele vai se espreguiçar, ele vai, louvado seja Deus, tomar o vento. Só que no meio desse vento, no meio desse espreguiçar, no meio dele ver uma paisagem que era linda, ele avistou uma mulher formosa, e esta mulher estava tomando banho, esta mulher estava se lavando, e quando Davi avista aquela mulher, diz a Bíblia que ele cobiçou aquela mulher. Ele criou um olho, louvado seja Deus, por ele ser o rei Dário, ele ser o homem mais famoso, o homem cheio de poder, o homem poderoso. Davi chama os seus servos, e a Bíblia diz que Davi, chamando os seus servos, manda procurar saber quem era aquela mulher. Diz a Bíblia que chega os seus servos, vai lá procurar saber, e a mulher, louvado seja Deus, informa que era a mulher de Urias, louvado seja Deus. E os servos chegam até o rei Davi e disse: meu rei, esta mulher que você avistou, essa mulher formosa que você está vendo, sabe de quem é? Ela é casada, e o seu marido é Urias, louvado seja Deus. Urias era nada mais, nada menos, um dos cabeças, um dos braços direitos do rei Davi, um que estava lá na frente, guerreando pelo povo de Israel. E aí Davi, não se contentando com isso, diz a palavra de Deus, que Davi manda chamar esta mulher. Urias na guerra, Davi em casa. Urias pelejando, Davi em casa. Diz a palavra de Deus que ele pega aquela mulher e vai coabitar com ela, vai ter relação com esta mulher. Louvado seja Deus. E ela, louvado seja Deus, ela, além de fazer isso, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que ela engravida, e o rei fica sabendo. Ela manda recado e disse: meu rei, eu estou grávida. E aí Davi, ele fica preocupado. Davi, ele fica pensando: o que é que eu vou fazer para esconder este pecado? Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Davi começa a cogitar em seu pensamento, a fazer algo para esconder aquilo que ele fez, porque era pecado diante de Deus o adultério. Louvado seja Deus. Davi ganhou mulheres, Davi ganhou reinados, Davi tinha tudo, mas ele não podia fazer. Ele fez, ele pegou uma mulher casada, ele teve relação com a mulher casada, e esta mulher se engravida, e ele quer esconder o pecado a qual ele
cometeu. Não se esqueça que Davi era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Não se esqueça que a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu quero te dizer, se Davi estivesse na guerra, não aconteceria isto. E aí, obreiro Val, a Bíblia vai dizer que, louvado seja Deus, Davi ele se preocupou, e aí cogita no seu coração chamar Urias da guerra. E ali ele manda um mensageiro chamar Urias da guerra, e Urias chega da guerra, e ele começa, Davi começa com palavras, sabe, bonitas, e disse: Urias, louvado seja Deus, como é que está lá Joabe, como é que está lá a guerra, louvado seja Deus, como é que vai o povo? E ali Urias disse: meu rei, louvado seja Deus, tudo vai bem, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, louvado seja Deus, manda Urias ir para casa, louvado seja Deus. Por que ele mandou Urias ir para casa? Sabe por quê? Porque Urias indo para casa, ele já tinha tempo que estava na guerra. Quando ele chegasse em casa, era bem provável que ele ia ter relação com Batseba, a mulher que Davi teve relação. Estava grávida, só que Urias não sabia, o povo não sabia, mas tinha um Deus que estava no céu e via todas as coisas e sabia do pecado de Davi. E ali, igreja do Senhor, ele manda Urias ir para casa. Urias vai, mas não para casa. Urias dorme na frente do palácio, e o rei fica sabendo, ele fica furioso, e chama Urias, e disse: Urias, você tem tanto tempo na guerra, Urias, eu mandei você para casa, ver sua família, e você não foi. Urias olha assim e disse: meu rei, não é justo, meu rei, que eu vou para casa, e o povo de Israel está lá na peleja. Louvado seja Deus, a tenda do Senhor, meu rei, está lá em meio, louvado seja Deus, uma tenda, está lá entre o povo, lutando, e eu vou para casa, fazer o que, meu rei? Não é justo eu ir para casa. Igreja do Senhor, eu aprendo a lição aqui, Robson, louvado seja Deus com este homem. Era um homem que ele era guerreiro, ele estava pronto para a batalha, ele, louvado seja Deus, ele deixou pai, mãe, filho, mulher, ele deixou tudo para servir o seu reinado, para servir o seu rei, para defender a arca da aliança, que quer dizer a presença do Deus vivo. O que é que eu aprendo com isso? É que eu e você temos que deixar, às vezes, ou muitas das vezes, o nosso bel prazer, a nossa vontade, o nosso querer, o meu eu, o seu eu, para estar fazendo a vontade do nosso Deus. Louvado seja Deus, igreja do Senhor. Eu aprendo com Urias nessa história, que hoje nós, como servo de Deus, nós fazemos mais a nossa vontade do que o ide do pastor. Às vezes o pastor conta com os seus guerreiros, os seus servos, mas às vezes os seus servos estão em casa, dormindo. Louvado seja Deus, tem tempo para tudo, tem tempo para comer uma pizza, tem tempo para tomar um sorvete, tem tempo para ir para casa de A, para casa de B, mas não tem tempo para visitar o irmão que está caído. Será que nós somos servos de Deus mesmo? Ou será que nós estamos somente servindo na hora dos cultos? Na hora do culto que tem 2 horas ou alguns minutos que passa, às vezes nós, como obreiro do Senhor,
se colocamos na posição em pé na igreja de Deus, às vezes muitos ainda reclamam, muitos ainda murmuram, disse: rapaz, esse pastor é chato, esse pastor às vezes ele é insuportável. Louvado seja Deus, eu cheguei do trabalho cansado, eu cheguei, Robson, com fome, e ele manda ainda eu ficar em pé, ele ainda manda eu visitar fulano, manda visitar Bertano. Eu quero te dizer nesta noite que Urias passou meses e meses longe da sua esposa. Quando chegou diante do rei, o rei mandou ele ir, mas ele não foi. Sabe por quê? Porque o coração dele, louvado seja Deus, estava na guerra, preocupado com os seus irmãos que poderia morrer, e ele na casa do rei. Às vezes, pastor, as pessoas podem criticar eu, o pastor, a pastora, o Robson. Às vezes é muita gente na igreja, é o nosso ministério. Às vezes, não é todo dia que o pastor, eu, Moisés, pode estar na casa de um, de outro, de todos. Às vezes Deus se levantou nesta casa como um obreiro aprovado para estar ajudando na obra. Aí tem muitos que não vai, ainda fala quem vai fazer alguma coisa. E aí, Robson, a Bíblia vai dizer que Davi chamou Urias: vem cá, eu tenho um negócio aqui na minha mente. E o rei preparou um banquete, encheu a mesa de vinho e disse: vamos beber, Urias, vamos tomar todas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Urias enche a cara de vinho, e Urias fica bêbado. Louvado seja Deus. E você sabe, quem bebe se embriaga, ele não sabe o que está fazendo, ele perde a consciência, a noção. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia, ela é bem clara, que Davi pensou que Urias ia para casa. Só que Urias, Robson, o primeiro colchão que ele viu lá na casa do rei, ele se jogou e ele dormiu. E ali, louvado-se a Deus, quando Davi olhou assim para Urias, ele disse: eita, meu Deus, o que eu faço com esse homem para ele ir para casa se deitar com a sua mulher? E Urias não foi igreja do Senhor. E ali entra outro erro de Davi, e é o suicídio, entra no seu coração. A Bíblia diz que o que condena o homem não é o que, louvado seja Deus, você come, não é o que entra, mas sim o que sai da sua boca. E da sua boca sai o adultério, o homicídio, a prostituição, a fofoca. Da sua boca sai os maus pensamentos. E Davi entrou no seu coração a vontade de matar Urias. Davi disse: não tem jeito, eu tentei. Eu penso que Davi olhou assim para Urias e disse: rapaz, esse homem me enche de orgulho, esse homem é guerreiro, esse homem é valente, mas só tem uma solução, só tem uma forma de eu esconder, ocultar esse pecado. E ali escreve o rei uma carta para, louvado seja Deus, Joabe, que era o capitão do exército. E ele escreve, Davi escreve a carta e disse: Joabe, eu escrevo esta carta para que você coloque Urias na frente da maior peleja, e eu quero que quando ele for pelejar, vocês vão retroceder, vocês vão recuar. Quando Urias for na frente, vocês voltam. E assim
Eu lendo na palavra de Deus, Robson, eu vi que a própria carta que o rei escreveu, pastor, foi o próprio Urias que foi levar a Joabe a sua sentença de morte. Quem levou não foi os servos, louvado seja Deus. Quem levou a sua sentença de morte foi ele próprio. E a Bíblia disse que Urias, sem saber, sem noção nenhuma, louvado seja Deus, ia morrer. Ele entrega a Joabe, e ali Joabe abre aquela carta, e eu creio que Joabe olhava assim para Urias e olhava para a carta, olhava para Urias e olhava para a carta, e assim aconteceu. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, Joabe chama o povo, vamos para uma batalha ali, louvado seja Deus, e ali colocaram Urias na frente. E quando Urias chegou, quando foi pelejar confiando nos seus, louvado seja Deus, irmãos, colega, a Bíblia vai dizer que Joabe, ele dá um passo atrás, eles voltam, e ali vai Urias. Quando vai pelejar, ele é ferido e morto. Igreja do Senhor, aquele homem Robson que era temente, era um homem que honrava a Deus, honrava o seu rei, o homem que tinha tudo para ser um futuro rei. Ele perece e ele morre, louvado seja Deus. Betseba, louvado seja Deus, fica sabendo que o seu esposo morreu. Ela passa os dias de luto, e ali Davi chama ela para morar na sua casa, no seu palácio. E aí Betseba casa-se com Davi, e ele casando-se com Davi, louvado seja Deus, colocando ele no seu coração, disse: agora está tudo feito, ninguém vai saber, louvado seja Deus. Tudo foi conforme ele planejou. Louvado seja Deus, tudo cooperou da forma que ele queria. A Bíblia diz que Davi, ele vai, louvado seja Deus, toma Betseba como mulher, e ali ela tem mais, louvado seja Deus, ela tem um filho, e este filho foi o qual Davi pecou, louvado seja Deus. E quando aquele filho ia nascer, antes de nascer, a Bíblia vai dizer que o profeta Jonas, é por isso que toda a casa de Deus tem que haver profeta para denunciar o pecado do povo. Eu quero te dizer nesta noite, não adianta, Robson, a gente encobrir, ou louvado seja Deus, pensar que está encobertando um pecado. Que pecado é esse, meus amados? Às vezes você é crente, mas não se libertou de uma droga, não se libertou de um cigarro, não se libertou da prostituição, não se libertou do adultério. Tem crente, eu estou falando de pessoas que tem mais de 5 anos, de 6 anos, que está na casa de Deus e está pensando que Deus não está vendo, está pensando: ah, o pastor não está vendo, eu fiz isso, mas o irmão não viu. Eu quero te dizer que existe um Deus, que os seus olhos são como chama de fogo, que está lhe vendo, está me vendo, e um dia o seu pecado vai aparecer. Ah, Messias, eu já fiz tanta coisa, ninguém descobriu até hoje. Eu estou lhe dizendo que isto vai aparecer. Ah, Messias, eu sou crente, mas ainda eu jogo no bicho. No dia que você ganhar, todo mundo vai saber. Ah, Messias, eu sou cristão, mas às vezes eu não aguento ver um rabo de saia,
eu quero te dizer, vai aparecer. Quando você menos esperar, o seu pecado, Lane, não é o seu pecado, eu estou falando o seu nome, mas não é você. Eu estou dizendo que o pecado, ele um dia aparece. E a Bíblia vai dizer, Robson, que o profeta chega à casa de Davi. Deus olhou assim para Natã e disse: Natã, vai lá falar com Davi. Eu estou chateado, eu estou irado com o rei Davi. E Natã, a Bíblia vai dizer que Natã vai até o rei e disse: meu rei, quero ter uma conversa contigo. O rei: pois não, meu profeta. O profeta era quem orientava os reis antigamente. Antes de o rei fazer qualquer coisa, ele ia consultar aos profetas, para ver se de fato Deus estava no negócio. E ali o profeta chega até Davi e disse: Davi, existia dois homens, um era rico e outro era pobre. Louvado seja Deus. O rico tinha várias ovelhas e vários gados, e o pobre só tinha uma cordeira. Tudo que ele fazia era para o bem da sua cordeira. Até o seu alimento ele dividia com a cordeira. Ele dormia com a cordeira. Ele tratava bem a sua cordeira. Por quê? Porque só tinha ela. Quem teve animal e tem animal sabe o que eu estou falando. Quando a pessoa tem vários cachorros, ele não liga, não dá muita atenção para todos. Mas quando você tem um só, você dá uma atenção, um carinho maior. É como filhos. Quem tem vários filhos sabe o que eu estou dizendo. Tem um que ele é mais achegado, mas ele não pode dar só atenção a um. Por quê? Porque existe vários. E aquele que você mais é achegado, por mais que você ame, você não pode demonstrar aos outros, porque vai citar ciúme, inveja, como aconteceu com José do Egito. E a Bíblia diz que, louvado seja Deus, Davi, ele começa a ouvir o seu profeta e disse: pode dizer, meu profeta. E rei, meu rei, eis chegou uma visita na casa do homem rico, que tinha vários gados, várias ovelhas. Ele não se contentou de matar um dos seus, ele pegou a do seu pobre, do homem que era pobre, e o matou. O que eu devo, o que Deus deve fazer com ele? E a Bíblia vai dizer que a ira se acendeu no coração de Davi, e disse: esse homem merece a morte. Por quê? Porque ele tinha vários, não matou dele, matou a do pobre homem. E ali o profeta olhou assim para Davi e disse: Davi, esse homem qual eu estou falando é você, Davi, a qual, louvado seja Deus, você pegou a mulher de Urias, você matou Urias, Deus lhe deu tudo, Davi. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, Davi ficou sem graça na hora. A Bíblia diz que Davi, louvado seja Deus, ele fica triste imediatamente. E logo entra o arrependimento no seu coração, Robson. Louvado seja Deus. Esse é a diferença de Davi de muitos de hoje. Muitos cometem o pecado, insistem cometendo. Muitos cometem o pecado e não se arrependem do seu pecado. Só que Davi era diferente. Ele sabia que cometeu o pecado, mas imediatamente a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu do seu pecado. Mas só que o arrependimento não vai diminuir as consequências. E Deus falou: Davi, eu vou te perdoar, Davi, mas o filho ao qual você
engravidou Batseba, ele vai morrer. E Davi o consagrou, Davi orou, Davi chorou 7 dias, pedindo misericórdia a Deus, mas Deus não ouviu. A sentença para a criança era a morte. A criança tinha culpa de alguma coisa? Não, mas foi a consequência do pecado de Davi. Foi o erro que ele cometeu de pegar a mulher de Urias. E Deus ainda fala a Davi: da sua casa a espada jamais se apartará. E eu quero te convidar nesta noite a você ler o livro de 1ª e 2ª Samuel, para você conhecer a história de Davi completa. Não leia pela metade, leia por inteiro, porque a Bíblia vai dizer que o próprio filho de Davi queria ter relação com a sua filha. A Bíblia vai dizer que o seu irmão mata louvado seja Deus, o outro, por causa do pecado de Davi. Depois que ele mata seu irmão, louvado seja Deus, ele quer matar o seu próprio pai, que era Davi. Isso era a palavra dita por Deus: Davi, você pecou, eu lhe perdoei, você será perdoado, mas a minha espada, a espada da morte, jamais apartará de sua casa. Eu quero te dizer nesta noite: vigia, pense nas consequências do seu pecado, porque hoje está muito fácil as pessoas, Robson, querer pecar sabendo que é pecado. Tem gente que sabe que é pecado, ainda quer cometer, pensando ele que Deus é misericordioso, Deus perdoa sim, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado fiel, que ainda que nós pequemos, Ele é justo para nos perdoar. Mas eu quero te dizer nesta noite: Ele vai te perdoar, mas aguente as consequências dos seus pecados. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer nesta noite, você que sabe que é pecado aquilo que você está fazendo, vigia, para em nome de Jesus Cristo, ore a Deus, peça ao Espírito Santo discernimento, força, graça, para que você não cometa esse tal pecado. Se você sabe, minha bênção, que fumar é pecado, não fume. Se você sabe que você ter relação com outra mulher, não faça. Se você sabe que mentira é pecado, não minta. Se você sabe, louvado seja Deus, que fofoca é pecado, não fofoque. Se você sabe, louvado seja Deus, que dar dízimo é obra de Deus, dê o dízimo. Não fique sem dar o dízimo, Robson. Às vezes o pastor fala que as pessoas soam diferente. Eu já ouvi pregação, Robson, várias pregações, dizendo que o dízimo, louvado seja Deus, não é obra de Deus, que é do Velho Testamento. Eu quero te dizer nesta noite que existe ainda sinagoga, existe ainda templo, louvado seja Deus, existe ainda a casa do Senhor, para que haja manutenção na obra do Deus vivo. Eu quero te dizer, se vocês não sabem, até o pastor que prega a palavra de Deus, tudo que está na sua casa, se você não sabe, você é dever seu pegar e repartir com aquele que reparte a palavra para você. Se você não sabe, eu quero te dizer nesta noite, a Bíblia diz que aquele que ministra a palavra, ele é digno, o obreiro, ele é digno do seu salário. Não é pecado, Robson,
E eu sei que o pastor ainda nem faz isso, nunca fez. Pegou o seu dinheiro para comprar um gás na sua casa, pegou o seu dinheiro para comprar uma feira, pegou o seu dinheiro para comprar um automóvel. Ainda que isso é louvável a Deus, ainda que isso é mandamento de Deus, então não dê ouvidos a palavras de outras pessoas. Se você está aqui, dê ouvido à palavra de Deus, Carla. Eu quero te dizer, Robson, que eu tenho aqui, para a glória de Deus, 11 anos para a glória de Deus, dizimista fiel. Nunca entrou isso no meu coração, e pensar em deixar de dar o dízimo à casa do Senhor. Várias pessoas que diz conhecedor da palavra de Deus, disse: rapaz, você é besta, você está engordando o seu pastor, rapaz, não pode dar dízimo. Eu olhava assim para ele e disse: rapaz, você está enganado. Eu quero te dizer, se hoje eu dou dízimo à casa do meu Deus, nada tem faltado, Robson, na minha casa. Se isso fosse errado, estava faltando tudo lá em casa, estava faltando, louvado seja Deus, roupa para mim, estava faltando comida. Eu quero te dizer nesta noite, tem 11 anos que eu tenho um cartão de crédito, Robson, nunca desceu meu nome para o SPC e Serasa. Sabe o que é isso? É a providência de Deus, é o Deus que vê. Louvado seja Deus. Quando a gente dá com alegria e com amor, Deus, Ele recompensa, Val, louvado seja Deus. Mas quando você dá ouvidos a palavras, a pessoas que não conhecem o seu ministério, não conhecem o seu pastor, eu quero te dizer, não dê ouvido a essas pessoas, igreja, não dê ouvido, porque você vai acabar ficando atribulado. Vai ficar, Robson. Eu, quando falo isso, não é para puxar saco de ninguém, o pastor me conhece. Às vezes você pode estar pensando: ele está falando isso porque ele está muito tempo com o pastor, está puxando o saco. O pastor me conhece. Se tem um defeito é esse, eu não tenho, Robson. Minhas amizades não é por interesse nenhum. Você pode ser rico ou você pode ser pobre. Se eu sou seu amigo, não é por interesse. Coloque isso em seu coração. Não esteja na casa de Deus por interesse. Tem gente que dá o dízimo, Robson. Deus, eu vou dar o dízimo hoje, mas se faltar o gás, eu vou lá no pastor, eu vou lá na pastora cobrar. Tem gente que é ousado. Pastor, está faltando isso lá em casa, e eu sou dizimista, você sabe, né? Bora dando providência aí. É um miserável desse. Você pode passar 20 anos dizimando, mas você nunca vai ser abençoado por Deus. O devorador, o gafanhoto, o migrador sempre vai andar atrás de você. Sabe por quê? Porque o seu coração não está voltado para a obra, mas sim por interesse do seu dinheiro. Então, em nome de Jesus, vamos parar de ser canguinha. A gente ganha, vou dizer por mim, R$1.500. A gente faz compra aí em cartão, faz compra aí não sei aonde, tira 1.490 só para pagar os outros. Quando vai tirar R$150 para Deus, quem é esse doido? E olha assim por 150, disse: rapaz, vê faltando um arroz, 1 quilo de arroz está faltando. Aí olha por 150, aí o gás, nem acabou o gás, né, Val?
já está pensando no gás. Disse: ó, se eu dar 150, o gás aumentou. O gás está 100. Então, eu não vou dar 150 e não vou dar 100. Se eu dar 50, não está valendo. Aí não dá nem 150, nem 100, nem 50. Bota o dinheiro. Aí quando chega mais tarde, na hora de vir para a igreja, aí os ar-condicionado tá desligado. É os primeiros a pedir para ligar o ar. É os primeiros. Ixi, a igreja tá calor, viu? Ih, rapaz, não vou hoje não. Quando botar o ar, quantos aqui falou? Quando botar o ar-condicionado eu vou para a igreja. Aí, ó, tá gelando, mas a energia tá gerando. R$900, né, pastora? Só de energia. R$700. Agora é justo o pastor, a pastora pregar a palavra, dar gás na sua casa, cesta básica, fazer visita no seu lar, expulsar demônio, orar de madrugada, e ainda você dizer que não vai dar o dízimo? Vigia aí, viu, igreja? Se tem alguém aqui, em nome de Jesus, eu espero que você mude a partir de hoje. Viu, Quimério? Pegar 660 é de papai do céu. E outra coisa que a gente não faz, a Bíblia diz que é dízimo e oferta. Normalmente a gente quer tirar o dízimo, imagina a oferta, Moisés. É dízimo e oferta. Dízimo é o porcento do seu salário, e oferta, você desejou assim, ó, pegou um dinheiro depois do dízimo, sentiu no coração: pô, a igreja é R$700, o pastor está sem dinheiro, está duro, a Kombi está saindo agora. Do nada, poxa, vou dar 50, vou dar 100, vou dar 20, vou dar 10. Mas dê a casa do Senhor, para que haja mantimento. Os pregadores falam, Moisés, que antigamente era ovelha, era cabra, era isso, era aquilo, mas a gente é isso aqui mesmo, ó, é dinheiro para pagar a pensão da igreja, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Sou grato a Deus mais uma vez